para a gente. Ele me mostrou um pouquinho agora do conteúdo que ele vai ministrar para a gente e, pessoal, é sensacional. Todo mundo vai ter um aprendizado incrível hoje, vai ter uma experiência incrível hoje, porque ele tem muitos anos de experiência e o conteúdo que ele vai passar para a gente é incrível. Pessoal, ele vai dar 2 temas para a gente, tá? No final de cada tema, ele vai abrir para dúvidas. Então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma consideração, o momento é agora. Vamos aproveitar o máximo do que a gente vai poder aprender nessa reunião, beleza? A presença hoje vai ser da mesma maneira de ontem, tá, pessoal? É só mandar os nomes no final, somente no final da reunião, beleza? Doutor Adriano, a palavra é toda sua. Oi, pessoal, boa noite. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, tá? Muito satisfatório poder estar aqui com vocês e trocar um pouquinho de uma ideia a respeito das principais doenças. É uma das principais doenças que a gente trata aqui, né, no nosso hospital. Então, só para inteirar vocês, né, meu nome é Adriano Quinjiro Maeda, eu sou neurocirurgião pediátrico, eu sou formado pela PUC Paraná e eu já estou há muitos anos, né, eu sou chefe de serviço da neurocirurgia pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, que é um hospital aqui em Curitiba, no estado do Paraná, e é um hospital eminentemente pediátrico. Então, a gente tem trabalhado muito com hidrocefalia, é um serviço que ele é bem estruturado, a gente hoje consegue atender a grande maioria das doenças neurológicas ou neurocirúrgicas, né, desde hidrocefalia, que é muito comum em criança, as malformações como mielomeningocele, lipomiellomeningocele, etc., né, até crânioestenose, que é uma outra doença neurocirúrgica das crianças, e tumores, nós temos endovascular, embolização, epilepsia, então é um serviço bem completo que a gente tem aqui em Curitiba. Hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de hidrocefalia e mielomeningocele. São temas que para mim são muito gratos, porque é uma coisa que é muito do meu dia a dia, né? A gente cuida de muitos doentes, tanto de hidrocefalia como de mielo, e também a gente tem uma participação dentro do estudo, né? Eu sou professor da medicina da PUC do Paraná e eu ministro a parte de ajudo na neurocirurgia pediátrica, né? E também no internato, ok? Então, só para colocar para vocês, hoje a gente vai ver 2 aulas. Eu tenho alguns vídeos, né, para mostrar para vocês também, né? Então a gente começa primeiro com hidrocefalia e depois a gente passa a mielomeningocele. Tanto eu vou tentar englobar para vocês o que é cada uma dessas doenças, um pouquinho do que acontece na lida, né, com esses pacientes, com as crianças, e depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito de mielomeningocele. Então, que é uma malformação, que ela é muito correlata à ausência de ácido fólico ou à deficiência de folato, né, e que causa uma malformação na coluna, que é também correlacionado com hidrocefalia. Então, são assuntos que, na verdade, eles se complementam, ok? Eu vou partilhar minha tela, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Se eventualmente tiver algum problema, vocês me avisam, tá, João? Tá, então, beleza, doutor. Eu vou compartilhando aqui com vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês me avisam, tá bom? Só um pouquinho. Vocês estão me vendo aí? Sim, doutor. Tá dando para ver a tela. Então tá bom. Então vamos começar, pessoal, tá? Eu agradeço imensamente o convite de vocês, né? O convite da Liga para a gente vir trocar um pouquinho dessa ideia. É uma iniciativa muito bacana, vocês estão de parabéns. E vamos lá, ok? Então o nosso primeiro assunto é a respeito de hidrocefalia.
Então, essa é uma imagem, um desenho antigo, onde demonstra que a doença hidrocefalia, ela já é conhecida há muito tempo. Então, você tem aí, seria mais ou menos o estereótipo do que é uma criança com hidrocefalia. Então, é um indivíduo pequeno, com uma cabeça grande, né? A gente vê uma distorção do tamanho da cabeça em frente ao tamanho do rosto. Então, você tem o que a gente chama de macrocrania. Então, é um crânio que cresce, um crânio que aumenta, principalmente nas crianças pequenas, e depois a gente vai saber o porquê. Então, vamos lá. Inicialmente, o que é a hidrocefalia? Então, nós conhecemos o sistema ventricular, que é aquele espaço onde você tem líquor dentro do encéfalo, dentro do cérebro. Então, o que acontece? Para você ter uma doença, hidrocefalia, você tem que fazer com que esse líquido que esteja acumulado dentro do ventrículo, ele se expanda, ele aumente por algum motivo. E usualmente isso é por uma falha no fluxo do líquido dentro do sistema ventricular, ou então uma obstrução na absorção desse líquor, e mais raramente nas produções aumentadas de líquor, por exemplo, nos tumores intraventriculares, os ependimomas, né, os carcinomas de plexo coroide, por exemplo, ou os papilomas de plexo coroide. Então, o que acontece? Obrigatoriamente, para eu ter doença hidrocefalia, o que a gente tem que ter? Você tem que ter o sistema ventricular dilatado e, obrigatoriamente, você tem que ter um quadro de hipertensão intracraniana. Então, a gente sabe o quê? Que o encéfalo, o cérebro, né, ele está dentro do crânio, que é uma caixa fechada. Se você tem lá dentro o quê? Parênquima cerebral, sangue e líquor, eles têm que estar numa razão aproximadamente estável entre um e outro. Qualquer aumento de um frente àquela caixa fechada, o que vai acontecer? Aquilo vai começar a aumentar a pressão dentro do crânio. Então, o encéfalo vai ficando hipertensivo e aquilo causa uma compressão, um aumento da pressão. E isso ele vai ser determinado diferente naquelas crianças muito pequenas, onde você tem o que a gente chama de fontanela anterior e suturas. A fontanela é popularmente o que a gente chama de moleira. Então, essas crianças elas vão ter o quadro de hipertensão intracraniana determinado por aumento da cabeça. Ao contrário dos quadros onde você tem hidrocefalia nos adultos, ou então naquelas crianças maiores que o crânio é fechado, o que acontece? Aumenta o líquido lá dentro, você vai ter um aumento da pressão e vai causar sintomas como dor de cabeça intensa, vômitos, tontura, deterioração cognitiva, e se isso não tratado, é um evento que eventualmente pode até levar a coma e óbito agudamente. Então, hidrocefalia é uma doença que ela não pode ser subestimada, porque se ela não for tratada e ela estiver descompensada, o indivíduo ele pode vir a óbito por causa disso, certo? Para a gente entender a doença hidrocefalia, a gente tem que entender a anatomia do sistema ventricular. Então, a gente sabe que você tem esse espaço dentro do encéfalo, onde você tem os ventrículos laterais, que são dois bilaterais, um direito e um esquerdo, onde eles vão ser drenados por dois forames de Monro, num terceiro ventrículo, que é uma estrutura única, que vai para o aqueduto cerebral, que fica dentro do tronco cerebral, desemboca no quarto ventrículo, que ele fica dentro do cerebelo, e dali ele sobe através do espaço subaracnoideu para a convexidade do encéfalo e é absorvido através das granulações epaquione e parte deles desce também para o canal central da medula. Então, esse líquor que a gente tem no cérebro é o mesmo líquor que a gente tira na punção lombar e vê se não tem, por exemplo, meningite e assim por diante. Então, aqui, ó, só para exemplificar para vocês, essa é uma imagem como se eu estivesse de lado olhando para lá. Então, você tem aqui, ó, um ventrículo lateral, tá? Onde você tem o corpo do ventrículo aqui, o corno frontal, que aqui fica dentro do lobo frontal, o corno occipital e uma invaginação para o lobo temporal, que é o corno temporal. Então, isso aqui tudo, ele constitui o ventrículo lateral. Aí ele cai no terceiro ventrículo através do forame de Monro, que é esse aqui. Daqui o líquor desce pelo aqueduto cerebral. Então, aqui você tem o tronco cerebral. Aqui você cai no cerebelo, no quarto ventrículo, e através dos forames de Luschka,
que são dois laterais. Imagine que um é medial, ele sobe para o espaço, através do espaço subaracnoideu e é absorvido aqui em cima, e parte e vai para o canal central da medula e desce lá para a medula espinhal. Então, aqui a gente vê o plexo coroide, que é onde é produzido o líquor. Então, o líquor ele é produzido pelo plexo coroide, então aqui você tem o plexo coroide nos ventrículos laterais, no cono temporal, até no terceiro ventrículo você também tem plexo coroide. Além disso, entre os dois ventrículos, você tem o corpo caloso, que é uma estrutura de integração, né, que separa os dois lados do cérebro. E aqui você vê os gânglios da base, o tálamo, na região profunda do encéfalo, e aqui uma imagem mostrando mais ou menos aonde o sistema ventricular se localiza, dentro do cérebro. E aqui embaixo você vê onde ficaria o cerebelo e o quarto ventrículo, no caso aqui. Certo? E aqui você tem uma imagem, mais ou menos para se localizar em torno da anatomia do sistema ventricular. É extremamente importante que vocês conheçam o sistema ventricular. Por quê? Porque se vocês não entenderem que o líquido é formado aqui, que ele desce pelo forame, terceiro ventrículo, aqueduto, quarto ventrículo e depois sobe para a convexidade absorvido, vocês não entendem a dinâmica da doença, vocês não entendem como que essa doença acontece, certo? Então, inicialmente, a gente tem que saber o quê? Que o líquor, que é esse líquido que tem dentro do encéfalo, ele é constituído essencialmente de água. Então, além de água, você pode ter íon, sódio, potássio, glicose, proteína, e comumente a gente chama que o líquor ele tem que ter um aspecto de água de rocha, ou seja, ele tem que ser transparente e cristalino. E como a gente sabe, por exemplo, nas meningites, qualquer aumento de celularidade, ou aumento da proteína, ou alteração de glicose, isso é patológico. Isso infere que nós temos doença. Então, e para isso que a gente faz punção lombar, por exemplo, para saber se tem meningite. A produção desse líquor, ele é produzido pelo plexo coroide em torno de 15 a 25 ml por hora. Então você imagine que se a gente tem um total de 400 a 600 ml, meio litro de líquor produzido por dia, você imagine que se você tem meio litro produzido, se você não drena isso, é como se você injetasse meio litro de água dentro do teu crânio, aumentando a pressão daquilo. Então isso pode vir a trazer quadros muito graves se houver uma descompensação, por exemplo, aguda em indivíduos com o crânio fechado. Então, a cada 24 horas, esse líquor ele renova, ele é produzido e absorvido. E essa absorção, ela acontece nas granulações de Pacchioni, que elas ficam aqui em cima, na linha média, no seio sagital. Então, o que acontece? O líquor é produzido, ele vem para cá, e ele sobe para cá e é absorvido aqui no meio. Então, isso tem que ter um equilíbrio muito claro entre quanto que é produzido e quanto absorvido para a gente ter uma homeostase, para que a gente tenha um funcionamento normal do cérebro. Existem algumas outras teorias de que isso pode ser, além da gradiente de pressão hidrostática, você pode ter uma reabsorção linfática também corresponsável pela essa drenagem. Mas o que a gente entende hoje? Que se você tem um aumento da pressão hidrostática, esse líquor ele é transportado através das velocidades coroideias. Então, ele passa através de vacúolos no epitélio da aracnoide e transforma o líquor, passa o líquor através da barreira hematocefálica, cai dentro do seio sagital, que é um seio venoso, e é excretado pela via venosa normalmente. Então, essa é uma imagem. Então, imagine que aqui você tem o ventrículo lateral, produzindo líquor pelo plexo coroide, ele desce através do forame de Mongo, no terceiro ventrículo, cai no aqueduto cerebral, que fica dentro do tronco cerebral, cai no quarto ventrículo, parte desce para a medula, parte vai anteriormente pelo espaço subaracnoideu e sobe, parte vai posteriormente também pelo espaço subaracnoideu e sobe e é absorvido aqui na linha média. Então, se vocês não entenderem essa dinâmica, vocês não conseguem entender a doença hidrocefalia. Então, isso é importante a gente saber. Ok? O que acontece? Por que eu vou ter esse acúmulo de líquido? Ou eu tenho uma produção aumentada, que é mais raro, por exemplo, os
carcinomas ou os papilomas de plexo coroide, os tumores de plexo coroide, eles fazem o quê? Eles aumentam o volume, a quantidade de plexo coroide dentro do ventrículo, aquilo produz líquor e faz uma hidrocefalia. Isso é uma doença de criança, uma doença que acontece nos bebês, tá? Nos recém-natos ou crianças muito pequenas, e é mais raro. Ainda bem, porque carcinoma de plexo coroide é uma doença, um tumor maligno e tem todas aquelas consequências de tratamento, como você tem que fazer quimioterapia e assim por diante, além de ser um tipo de tumor que sangra muito na hora de ser ressecado. A grande maioria das hidrocefalias ela é causada por uma falta da absorção. Então você imagine que aqui em cima eu tenho as granulações, eu tenho uma meningite, eu faço um bloqueio do espaço subaracnoideu por uma reação inflamatória, pós-meningite, por exemplo. Aí o que acontece? Vai produzir líquor e aqui ele não absorve. Então, vai começar a juntar líquido dentro do sistema ventricular. Ou eu posso ter uma alteração no fluxo. Então, imaginem, por exemplo, esse aqui é o mesmo desenho que eu vou ter. Um tumor, por exemplo, um tumor de tronco. Na hora que o tumor de tronco, ele incha o tronco cerebral, o que acontece? Ele oblitera o aqueduto. Se ele oblitera o aqueduto, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que o líquor seja produzido aqui em cima e ele não desça, e ele não possa ser mais levado para absorção lá para baixo, porque aqui está bloqueado. Tá? A mesma coisa aqui em relação ao cerebelo. Se eu tiver um tumor do cerebelo que bloqueia aqui o quarto ventrículo, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma hidrocefalia, um acúmulo de líquido para cima, porque está produzindo aqui, ele não consegue descer e incha aqui, certo? E assim por diante, ok? E por que isso pode acontecer? Eu posso ter dentro do sistema ventricular estenose de aqueduto, ou seja, o aqueduto cerebral que ele é estenosado por uma alteração, uma hemorragia da matriz geminativa, por exemplo, e faz uma cicatrização, faz como se fosse uma trabécula e não deixa passar líquor. Eu posso ter um tumor intraventricular, então dentro do ventrículo, os papilomas e plexo coroide. Eu posso ter, fora do sistema ventricular, os tumores medulares, os bloqueios dos espaços icóricos, o chiari, onde você tem uma deformidade da fossa posterior, que você faz uma alteração da disposição do tronco, e isso pode também trazer bloqueio. Eu posso ter aqueles indivíduos que têm a restrição, perda da elasticidade meningia, as cranioestenoses complexas, elas podem causar isso, os fenômenos inflamatórios pós-infecciosos. Ou os doentes com hipertensão venosa também podem fazer, porque veja, se você tem aqui, é mais raro acontecer, mas uma hipertensão venosa por algum motivo, a hora que for para drenar, ele não consegue. Então, existem várias causas que podem causar, você tem vários motivos onde a hidrocefalia pode se apresentar. Então, o que acontece? A gente sabe que hoje existe uma tendência, do ponto de vista acadêmico, da gente entender a hidrocefalia como uma doença que ou é por ausência, alteração do fluxo do líquido dentro do espaço ventricular, ou é por falta de absorção. Então, grosseiramente é isso. Mas a gente sabe que hoje existem estudos tendendo a dizer que hidrocefalia é uma doença muito mais complexa, porque ela não seria só a produção e a absorção e esse equilíbrio que seja alterado, seria uma doença dos diversos distúrbios de circulação do líquido dentro do sistema ventricular, tanto no espaço subaracnoideu como no sistema ventricular. Então, o que corrobora com isso? A gente sabe que existe também alteração, produção do sistema linfático, de absorção por capilar sanguíneo. E quando você faz, por exemplo, uma terceira ventriculostomia, que é uma cirurgia que eu vou mostrar para vocês depois, a gente vê que o líquor ele sobe e desce. Então, muito provavelmente, a doença hidrocefalia, a entidade hidrocefalia, ela é uma doença muito mais séria, ou uma fisiopatologia muito mais complexa do que a gente acha, né? Porque qual que é o problema? Há anos, desde o início do tratamento da hidrocefalia, ela é praticamente a mesma. Né? Você tem os sistemas de derivação, a gente vai discutir para frente, mas a gente tem assim, já séculos de evolução da medicina e ainda a gente tem um tratamento muito parecido com o que era no começo, né, na descoberta dessa doença. Ok? Vamos lá. Então, por que a doença hidrocefalia causa problema? Primeiro,
Se você tem compressão da dura mater, porque o ventrículo aumenta, a dura mater distende, aquilo vai causar dor. O que mais que pode acontecer? Você fazer com que essa compressão comprima o par craniano. Em última instância, se você tiver um grande aumento de volume do ventrículo e não tiver, porque onde que o líquor vai sair? Onde que a pressão vai fazer? Você tem a caixa craniana fechada, você tem o forame magno aqui. Se você tem aumento de pressão em cima, ele vai fazer uma pressão indo em direção ao tronco, porque ali você tem o tronco e a medula. Então, aquilo vai empurrar o tronco para baixo, comprime o sistema reticular ativador ascendente e você aninha, o doente entra em coma e morre. Então, essa é uma das causas dos sintomas que ele tem. Além disso, por exemplo, se você tiver um aumento da pressão intracraniana, você vai ter um aumento da resistência de fluxo no cérebro. Então, você vai diminuir o aporte de oxigênio, diminuir o aporte de glicose, então isso vai fazer com que não haja uma homeostase, não haja um equilíbrio adequado da nutrição desse cérebro, vamos dizer assim. Vamos lá. A gente classifica as hidrocefalias, então vamos partir do ponto de vista acadêmico, em obstrutiva ou não comunicante, ou comunicante ou não obstrutiva. Então, a obstrutiva é aquela onde você vai ter algum tipo de obstrução do fluxo. Então, por exemplo, um tumor de tronco, ele causa uma hidrocefalia obstrutiva. Um tumor de fossa posterior, de cerebelo, ele causa uma hidrocefalia obstrutiva. Tá? Então, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que haja uma diminuição do fluxo, por exemplo. Aqui, o que acontece? Aqui continua produzindo líquido. Então, o líquido vai acumular onde? Para cima do local que está obstruído. Aqui é não comunicante, aquela que é não obstrutiva ou comunicante é aquela que acontece ao quê? Você tem um bloqueio daqui de cima. Então, o que você vai dilatar? Você dilata todo o sistema ventricular de uma maneira mais homogênea. Então, o ventrículo lateral é dilatado, o terceiro é dilatado, o aqueduto dilatado e o quarto ventrículo também é dilatado. Ao contrário das obstrutivas, porque normalmente elas acontecem do aqueduto para cima, ou então aqui. Tá? Então, o que acontece? Você vai fazer com que você tenha todo um sistema ventricular dilatado na região supratentorial, acima do tentório, e o quarto ventrículo normalmente é normal. Tá? Então, do ponto de vista tomográfico, é mais ou menos assim que a gente consegue diferenciar uma da outra, porque os tratamentos eles são diferentes. E a gente pode tender a escolher um ou outro tipo de tratamento na dependência de que tipo de hidrocefalia que se apresenta. Ok? Isso aqui é só para mostrar para vocês um sistema ventricular normal. Então, isso é um corte tomográfico. Você aqui vê o ventrículo lateral que não é dilatado, um terceiro ventrículo pequenininho. Aqui, o contrário, você já viu um ventrículo lateral bem dilatado, um corno temporal dilatado. Normalmente, o corno temporal ele não aparece. Um terceiro ventrículo dilatado, um quarto ventrículo dilatado também. E aqui você tem uma hidrocefalia, um exemplo de hidrocefalia obstrutiva. Você tem uma massa aqui no terceiro ventrículo e a gente vê que está dilatando para cima da obstrução, para cima do tumor, nesse caso, objetivamente. Tá? De causas relativas à hidrocefalia, você tem que diferenciar. A gente cita muito as causas congênitas, porque hidrocefalia é uma doença de criança. Pode acontecer nos adultos? Pode. A gente vai ver que tem causas secundárias, mas aquelas que são que a criança tem quando nasce é muito comum. Então, você tem aqueles, por exemplo, causados pelo Chiari tipo 1, que é mielomeningocele, que é o nosso próximo assunto. As deformidades de fossa posterior, os Chiari tipo 2 são mais raros, mas pode acontecer. A estenose de aqueduto cerebral, primariamente, pode acontecer, ou então secundário, por exemplo, o nenê é prematuro, faz uma hemorragia intrauterina, intraventricular, por uma hemorragia da matriz germinativa, aquilo faz uma gliose ali no aqueduto, estenosa, e ele vai dilatar. Os Dandy Walker, que são aqueles grandes cistos da fossa posterior, com atresia do forame de Lusch, que é uma agente de idem, não circula, vai dilatar. Hidrocefalia ligada ao cromossomo X, que é mais difícil. Tá? Aqui é só para exemplificar para vocês isso que uma criança com mielomeningocele, então você vê que ela nasce, é um bebê que nasce com o sistema nervoso exposto, isso aqui é a medula, isso aqui é dura mater, né? Então o que isso causa? Você causa uma fístula para cá, quando o nenê está se formando, se desenvolvendo na barriga. Então,
Aqui você tem uma deformidade da fossa posterior e que você percebe, né, que você tem um indivíduo de uma cabeça muito grande, um corpo pequeno, um rosto pequeno, notando que existe uma hidrocefalia, nesse caso de criança com mielo no cérebro, ok? Então aqui a gente vê a fisiopatologia, depois a gente vai repetir. Então você tem uma fístula aqui pela mielo, você tem uma deformidade, o cerebelo ele encrava aqui na base do crânio e faz com que haja dilatação. As correções intraútero, elas se baseiam na melhora da hidrocefalia. Por causa disso, a gente conversa isso daqui a um pouquinho. Certo? E aquelas etiologias adquiridas, então você pode ter secundária, meningite, porque você faz o quê? A meningite causa um baita de uma reação inflamatória, tá? Faz um bloqueio ali da onde está o espaço subaracnoideu, bloqueia a absorção lá nas granulações do paquione e dilata. Neurocircose é muito comum no sul, né, na América do Sul, a gente tem muito, então ela também faz uma reação inflamatória muito importante, pode causar hidrocefalia e também a neurocircose ela pode ter formas que a gente chama de quando você tem a presença do cerco dentro do sistema ventricular. Então, o próprio cerco vai lá e bloqueia o fluxo. Então, ele tem uma dupla causa, no caso, a neurocircose. Ele faz tanto hidrocefalia comunicante como hidrocefalia obstrutiva em alguns casos. Os tumores, as hemorragias ventriculares, a hemorragia subaracnoideia. Por que a hemorragia subaracnoideia? Rotura de aneurisma causa hidrocefalia, porque veja, o espaço subaracnoideu, aqui fica a base, o espaço subaracnoideu é onde está o polígono de Willis. Então, a hora que o sangue ele rompe para o espaço subaracnoideu, hemorragia subaracnoideia, tá? Ele bloqueia todo esse espaço aqui com sangue e não deixa absorver e causa hidrocefalia. Então, rotura de aneurisma ou aneurisma roto, ele pode ser uma causa de hidrocefalia. Uma outra coisa que pode ter os pós-operatórios, os doentes que são operados, que fazem sangramento, pode causar neurosarcoidose, mais raro, e tumores medulares idem, mas são causas relatadas, certo? Vamos só fazer uma parte, existe um quadro chamado hidrocefalia de pressão normal, que na verdade não é uma hidrocefalia. A hidrocefalia de pressão normal, ela é um evento onde você tem um cérebro que é atrofiado e, portanto, o sistema ventricular ele é dilatado. Então, se o sistema ventricular ele é dilatado, mas ele não tem pressão de líquido lá dentro, ele é dilatado porque aqui você tem o cérebro. Na hora que ele atrofia, ele vai atrofiando, o sistema ventricular aumenta. Então, esses são aqueles velhinhos que eles fazem o quê? Eles começam a fazer alteração de marcha, começam a perder urina, e depois evoluem com um quadro de demência. Então, às vezes, algum desses pacientes é indicado que você faça uma derivação ventricular, depois investigado, que eles tendem a melhorar desses sintomas. Uma outra coisa, o nanismo, os acondroplásicos, a gente sabe que são os anõezinhos, eles têm sempre uma tendência, pela doença genética, de ter um crânio grande. Então, muitos deles têm uma dilatação do ventrículo, mas não obrigatoriamente isso tem que ser derivado ou tratado. Tanto é que, sim, que os acondroplásicos, eles têm uma tabela de perímetro cefálico específica para eles, para que seja mostrado, né, que seja normal, diferente dos indivíduos que não têm assim, certo? Vamos falar um pouquinho a respeito de manifestação clínica. Então, a gente tem que diferenciar entre esses bebês pequenos que têm a fontanela aberta e a moleira aberta, tá, e as suturas abertas, daqueles que têm o crânio fechado. Então, a sintomatologia desses indivíduos, tá, ele cursa com aumento do perímetro cefálico. Então, você vai ter o quê? Crianças com um crânio muito grande, um rosto pequeno, uma assimetria crânio-facial, são indivíduos que têm um atraso do desenvolvimento psicomotor, uma irritabilidade, a moleira começa a ficar inchada, a fontanela fica cheia, as veias ficam dilatadas no crânio. Você tem esse sinal de Massey, que na percussão tem som de pote quebrado, essa é uma coisa de semiologia. Esses doentes eles podem evoluir com uma coisa que a gente chama de paralisia do sexto par, do abducente, ou então síndrome de Parinot, onde o indivíduo ele perde, pela compressão no recesso suprapinel, ele não consegue olhar para cima. Então são indivíduos que eles têm a tendência de olhar sempre para baixo. Quando pede para olhar para cima, ele não consegue. É muito interessante porque existem algumas mães que elas sabem que o filho tem válvula e que quando ele começa a ficar estrábico, eles falam assim, olha, isso é a válvula que não está funcionando. Então, às vezes é um sinal de disfunção da válvula algum desses eventos. Quando você tem
respiração irregular ou apneia, isso aqui muitas vezes é um sinal de esgotamento da complacência, da capacidade desse indivíduo suportar a hipertensão intracraniana. Então isso é um quadro agudo, e não porque a criança tem a fontanela aberta e a cabeça cresce, mas aquilo tem um limite, vai chegar uma hora que não vai conseguir suportar a pressão, tá? Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, é uma criança numa cabeça muito grande, um rosto pequeno, e você veja que ela tende sempre a olhar para baixo, ó, não olha para cima. A gente atende até crianças assim que evoluem com um crânio de um tamanho muito grande, né? Usualmente essas crianças são crianças que não foram tratadas e chegam tardiamente ao serviço de saúde, onde você vê essa situação muito dramática de um indivíduo assim veramente enfermo, com uma cabeça muito grande e assim por diante, certo? Como é que a gente sabe que isso está errado? Por exemplo, você tem na carteira, na caderneta do recém-nato, você tem esse perímetro que a gente chama de perímetro cefálico, e é um gráfico de perímetro cefálico. Então, a gente sabe que o tamanho da cabeça, pela idade, ele tem um tamanho certo. Então, por exemplo, quando nasce, no mínimo de 32, no máximo de 37, essa é uma faixa de normalidade. Daí o indivíduo vai crescendo, a cabeça vai crescendo junto. Então, você tem uma faixa de normalidade por causa da diferença dos diversos tipos de raça. Tá? Então, o que não pode? O indivíduo com 6 meses, ele está com um PC aqui de 43, ok, está normal. Agora, passou 7 ou 8 meses, com 8 meses, o PC que era 43 atrás, começa a 48, 49, ele sai da curva, isso é indicativo de que alguma coisa está sendo errada. Ou que isso possa ser um sinal de hipertensão intracraniana. Então, o simples medir com uma fita métrica a cabeça do indivíduo traz um benefício muito grande. Isso parece que é besteira, apoio da cultura, esse cuidado, mas às vezes aí que está o que chama a atenção do pediatra quando essas crianças ficam doentes, certo? Aqui, ó, quais são as manifestações clínicas nos indivíduos que são adultos? Ou aquelas crianças que têm o crânio fechado, já as suturas fechadas, a moleira fechada. Esses vão ter o quê? Sinais de hipertensão intracraniana, basicamente. Dor de cabeça, papiledema, náuseas, vômitos, paralisia de par craniano, deterioração visual, alteração da marcha, deterioração intelectual, alteração comportamental e assim por diante. Então, são sinais de que o indivíduo, né, tem um quadro de hipertensão intracraniana. Por quê? Porque o crânio é fechado, ele não distende, a pressão vai aumentando, até que chega ao seu limite do interlimo. Então, tem que ser tratado de uma maneira bem efetiva. Para o diagnóstico, a gente usa muito a questão da radiografia, vendo diástase, sinal da prata batida em quadros crônicos, hipertensão intracraniana, erosão da sala túrcica. Isso é uma coisa que é muito mais, hoje, vista do ponto de vista didático do que qualquer outra coisa. A gente usa muito o quê? Ultrassom transfontanelar. Então, a criança tem uma moleira aberta, você vai com ultrassom lá dentro e você consegue ver o sistema ventricular. É uma maneira muito efetiva de você acompanhar as dilatações. É uma maneira pouco invasiva, não é indolor. Então, o ultrassom é um grande instrumento no controle dessa doença. As tomografias, onde você vê que você tem um corno temporal dilatado, você vai ter o sinal da orelha do Mickey, né, do Mickey Mouse, assim, com boa vontade, vocês conseguem ver aqui, ó, tá? O que mais? Você tem essa distância entre os dois cornos frontais, né, dividido pela distância entre as duas paredes internas da dípole do osso aqui. Esse é o índice de Evans. Se ele for acima de 1, ele é alterado. 0,5, desculpe. E o que mais? Transsudação transependimária, quando você vê que tem líquor, uma hipodensidade periventricular, né, fica mais preto, como se o líquor quisesse invadir o tecido cerebral, são sinais na tomografia. E na ressonância magnética, a imersão do terceiro ventrículo em direção à célula, estenose aqueduto, ou os tumores que possam ser vistos também na ressonância, certo? Vamos lá. Em relação ao tratamento, então, a gente vê que hidrocefalia é uma doença que ela é eminentemente cirúrgica. Então, você tem indivíduos que vão ser submetidos a derivações, a mais comum é chamada de DVP, derivação ventrículo-peritoneal, ou você vai ter um uso da terceira ventriculostomia endoscópica, que são essas duas técnicas, a gente vai conversar daqui um pouquinho, ou então
aqueles indivíduos que têm tumores, que depois você opera o tumor, tira, teoricamente, se você restabelecer o fluxo, às vezes melhora. Coagulação do plexo coroide é uma coisa que vai e volta no tratamento desses vírus. Né? E eventualmente você pode assim, tem um doente pequeno que tem sangue no ventrículo, está começando a acumular líquido, você vai lá, coloca uma agulha através da fontanela, aspira para aliviar essa hidrocefalia, ou o uso de diurético, que é uma coisa que é muito contestada, casos muito específicos, mas usualmente o tratamento das hidrocefalias ele se baseia no tratamento cirúrgico, certo? O primeiro tipo de hidrocefalia que pode ser tratado, com o tipo de tratamento da hidrocefalia é a DVP, ou derivação ventrículo-peritoneal. Então, o que acontece? É muito comum você fazer isso nos indivíduos que têm hidrocefalia comunicante, onde você não absorve nada. Então, você tem um catéter que é colocado dentro do ventrículo, você tem uma válvula que controla, aumenta a pressão aqui, a válvula abre, e o líquido é drenado aqui para baixo, passa pelo subcutâneo, cai aqui dentro do abdômen e é absorvido pelo peritônio. Então, essa é a forma mais comum de tratamento da hidrocefalia, então, que você vê um catéter ventricular conectado aqui a uma válvula e aqui o restante do catéter distal que cai dentro do abdômen lá e ele é absorvido. Né? Então, você tem aqui um catéter que está aqui nesse corte, dá para ver que ele é conectado aqui, ele está dentro do sistema ventricular, ele drena, aumenta a pressão aqui, sai líquido aqui, entra líquido pelos furinhos do catéter, a válvula abre e drena lá para baixo. Tá? Então, esse que é o princípio. A gente pode ter derivação ventrículo peritoneal, ventrículo atrial, que são para dentro do átrio do coração, que são as coisas mais comuns. Os restantes, bexiga, pleura, etc., são coisas mais de exceção, né? Vesícula biliar a gente usa de vez em quando também. Só que o grande problema nas válvulas, o que é? Que elas complicam muito. A gente sabe que em torno de 20%, 1 a cada 5 válvulas, elas complicam no pós-operatório, é muito alto. Por quê? Porque você tem a inserção de um corpo estranho no indivíduo, isso aqui é feito de borracha, de látex, de silicone. Então, você tem um corpo estranho inserido dentro do organismo do indivíduo. Qualquer infecção, por exemplo, eu tenho uma infecção na bexiga, uma infecção urinária. Ele faz uma bacteremia e pelo sangue ele vai, acha o catéter e infecta, vira meningite. Então, aí o que você tem que fazer? Você tem que tirar a válvula, colocar um dreno para fora, porque esse indivíduo, se ele obstrui aqui, ele vai dilatar e vai fazer hipertensão intracraniana, então você tem que tirar o sistema infectado, colocar um novo, né, e curar a meningite e depois reinserir o catéter novamente. Uma outra coisa que pode fazer, ele pode fazer crise convulsiva, infectar, fazer migração do catéter, o catéter subir, ascite, você tem muito líquido drenando para a barriga não consegue absorver, começa a fazer cistos dentro do peritônio, então a barriga dilata muito. E os slit ventricles, que é uma coisa mais rara, onde você tem um ventrículo totalmente obliterado, fechado, que a própria drenagem excessiva do líquido bloqueia aqui a parede, ela desaba na ponta do catéter e faz hipertensão intracraniana, é mais raro acontecer, mas pode acontecer. Então aqui um pouquinho das complicações. Então veja que a gente percebe que você tem um indivíduo onde você tem uma coleção de líquido aqui embaixo. Se está saindo líquido para fora, isso quer dizer que aqui não está sendo absorvido. Tá? Então essa muito provavelmente é uma disfunção de shunt. As erosões de pele, as escárias em cima da válvula, porque a válvula, você tem a pele aqui, a válvula fica aqui. Então, se você fica deitando muito em cima da válvula, ela abre e expõe. Na hora que ela expõe, isso aqui, ela expõe, contamina o sistema e forma uma meningite. É uma complicação. Grandes escaras, por exemplo, esse é um doente que veio de um outro serviço, com uma exposição total da válvula, isso é um quadro extremo, né, de complicação. Aqui você tem o plexo coroide, que o catéter está dentro do ventrículo, aqui tem plexo coroide. O plexo coroide cresce e entope aqui a pontinha. E faz, na hora que ele entope aqui, ele dilata, faz hipertensão intracraniana. Se não tratado, o doente faz hipertensão, bababá, toda aquela história. Aqui você vê um quadro onde você tem um quadro grave de infecção da válvula, você vê até um quadro de hiperemia aqui, ó. Tá? E aqui uma erosão da pele, que saía líquor com pus, essa criança ela foi a óbito, ela não sobreviveu.
por causa dessa complicação. Então, a válvula, hoje eu falo assim, que a válvula é um mal necessário. Se não houver outra maneira de tratar a hidrocefalia, por exemplo, com a terceira ventriculostomia, que a gente vai ver daqui um pouquinho, você vai ter que saber conviver com a válvula, né? Mas a vida, por exemplo, dos neurocirurgiões pediátricos, ela é muito, muito, muito inserida nesses quadros, assim, de disfunção, né? De válvula, de obstrução, etc, etc. Tá? Uma outra maneira de você tratar é através da neuroendoscopia, que é a terceira ventriculostomia endoscópica. Então, o que você faz? Você entra dentro do sistema ventricular, tá? Num conjunto que é uma câmera conectada a uma fibra óptica que você vai enxergar aqui na pontinha do ventrículo, na pontinha da fibra dentro do ventrículo. Então, o que acontece? Esse é o princípio de você fazer o que a gente chama de terceira ventriculostomia endoscópica. Então, aqui está dilatado, o líquor vem aqui. Se você pega e aqui está obstruído por uma estenose de aqueduto, você entra com o endoscópio aqui dentro, passa pelo terceiro ventrículo e abre aqui o assoalho do terceiro ventrículo. Então, o líquor que drenava para cá e aqui está obstruído, ele passa a cair diretamente no espaço subaracnoideu e ser absorvido, como se você fizesse um desvio, um bypass do fluxo do líquido. Então, isso é possível, isso é que a gente faz nas terceira ventriculostomias endoscópicas, que são as neuroendoscopias. Então, o que eu posso ter? As hidrocefalias obstrutivas, estenose de aqueduto, uma grande indicação, os cistos ventriculares, os tumores ventriculares, de ser tratados também. E você tem que ter o ventrículo dilatado. Então, você punciona o ventrículo com esse trocar, onde vai a fibra óptica dentro, a fibra óptica não, a óptica, né? E conecta uma câmera aqui na ponta do endoscópio. Então, você vai fazer o quê? Aqui é uma cirurgia que a gente fez, você vê a câmera conectada, a ponta do instrumento dentro, né, no crânio, entrando lá para dentro, e daí você enxerga aqui a imagem e você opera através dos canais de trabalho que estão aqui. Tá? Qual é que é a grande vantagem da terceira ventriculostomia endoscópica? Que ela você não tem nenhum tipo de prótese. Então, o risco de infectar é menor, o risco de você ter uma complicação do ponto de vista agudo, como exemplo, nas obstruções das válvulas, é menor. Só que, assim, não é toda a hidrocefalia que funciona. Principalmente as hidrocefalias obstrutivas, elas funcionam, as outras comunicantes geralmente não. Então, a gente tende a indicar muito terceira ventriculostomia endoscópica ou tentar fazer muita neuroendoscopia, principalmente prevendo de que o doente possa não ter aquelas complicações que usualmente ele tem. Tá. Isso aqui é um filminho, vamos ver aqui, ó. Tá. Então, aqui eu dentro do ventrículo lateral do lado direito, você vê aqui, eu estou no ventrículo lateral. Isso aqui é o forame de Monro. Isso aqui é plexo coroide, aqui do lado. Tá. Aqui é septo pelúcido, aqui é o direito, provavelmente. Tá. Veia septal, o tálamo fica aqui do lado. Então, o que você faz? Você entra dentro do sistema ventricular, tá? Você navega aqui pelo sistema ventricular e cruza o terceiro ventrículo, tá? E você vê o assoalho do terceiro ventrículo aqui embaixo. Isso aqui é o assoalho do terceiro ventrículo. Então, você entra através de um canal de trabalho com um catéter, que a gente chama catéter de Fogarty, que são aqueles catéteres de embolectomia que o pessoal da cirurgia vascular usa muito. Então, você entra com esse Fogarty e vai na direção aqui do assoalho do terceiro ventrículo, que é translúcido. Então, você pega a ponta desse Fogarty e abre ali. Tá? A gente tem que lembrar que aqui o espaço subaracnoideu, aqui embaixo, o que tem aqui? Aqui tem a basilar e o tronco, tá? Então, um dos grandes riscos dessa cirurgia é você fazer alguma hemorragia proveniente da cisterna da base. Então, você vai colocando o balonete lá para dentro, o catéter, você tenta abrir aqui o assoalho, então você coloca o catéter para dentro. Quando ele cruza o assoalho, você infla a ponta do catéter, o balonete, então ele faz assim, ele está aqui, você infla, ele faz isso aqui. Ó. Então ele tende a rasgar o assoalho do terceiro ventrículo. Isso faz com que você faça que a circulação, que era para ir pelo aqueduto que está obstruído, ela passe a ser drenada pelo esse orifício aí. Tá? Ó, você entra mais um pouquinho, você já vê ali que está baixo, e olha como o líquor ele vem de baixo. Ó. Isso é um sinal da bandeira que a gente chama.
Então, é muito interessante porque você vê que o fluxo ele é bidirecional, né? Então, ele não é só de cima para baixo, ele também o fluxo ele sobe, certo? E isso é o que a gente chama de terceira ventriculostomia, é uma cirurgia linda do ponto de vista anatômico, e se ela funciona, você tem, assim, um doente que não vai precisar de válvula. Então, essa é uma grande vantagem. É pena que não funciona para todo mundo. Mas se funcionasse para todos, né, por exemplo, aqueles que são desabsortivos, isso seria uma grande coisa, porque as disfunções de válvula às vezes trazem eventos muito dramáticos. Assim. Você tem doentes que entram em coma muito rapidamente, fazem quadros de hipertensão intracraniana muito rapidamente e no final podem até ir a óbito e morrerem por causa dessa disfunção. Tá? Mas é uma cirurgia linda, se veja que você consegue ver o sistema ventricular todo lá dentro, né? Ali você está alargando a tua ostomia, né? E no final você pode até dar uma olhadinha lá dentro, você vê o espaço subaracnoideu, você vê as artérias, você vê parte da basilar, uma cirurgia muito bonita. E rápida, assim, se você não tiver nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de complicação, isso é uma cirurgia que ela é minimamente invasiva, você tem um resultado bom, né? Aqui você já vê a parte da basilar aqui embaixo, os ramos da basilar, aqui o espaço subaracnoideu, ó, é linda a cirurgia, tá? Vamos para frente. Você também pode usar endoscopia nos cistos ventriculares, esse é um caso de um cisto do terceiro ventrículo enorme, então você vê que o cisto ele sobe, ele aflora no forame de Monro, então aqui você vê o cisto. Então, por uma instrumentação, você abre, né, através de uma pinça, através de um catéter, você abre a parede do ventrículo, como foi feito nesse caso aqui, e por fim, você deixa, né, tudo bem aberto, então você comunica tudo isso e melhora a hidrocefalia. Esse é um exemplo, né, de um vídeo. Você vê aqui que você está, esse é um doente com uma hidrocefalia crônica, não tem septo, então você está do lado direito e você vê um cisto no assoalho do terceiro ventrículo aqui, vindo para o assoalho do terceiro ventrículo, esse grande cisto. Tá? Ó, ele já era derivado ao catéter da DVP aqui atrás. Então você vai lá com o endoscópio, pega com uma pinça, rasga esse cisto aqui e faz com que se comunique tudo, faça toda uma cavidade só, né? Ou que eventualmente você tenha o espaço subaracnoideu ali embaixo patente, que alguma coisa possa ser absorvida através dessa cirurgia da abertura do cisto. Mas isso diferencia caso a caso, né? Olha aqui, ó, a gente vê o catéter com os furinhos aqui, interessante. Esse é um doente que já tinha sido tratado com uma válvula previamente. Tá? Aí você vai com o aparelho, você vai com o endoscópio, chega ali embaixo, né, e com uma pinça você rasga essa parede, ou com cautério você rasga essa parede, comunica tudo e abre o cisto, aos modos do que foi feito aqui em cima. Acho que é isso. Tá? Tentei mais ou menos dar uma agilizada para não ficar muito, muito extenso para vocês. Tá? E é isso. Tá? Eu vou passar para cá, eu vou parar a minha apresentação. E vamos lá. Tá? Fala, Daiana, você tem que falar, você consegue abrir o teu áudio? Consigo. Boa noite, doutor. Excelente apresentação. Quase não restou dúvidas, porque conforme o senhor ia dando a aula, eu ia fazendo as questões e logo em seguida o senhor ia respondendo. Parabéns, excelente aula. Mas eu gostaria de saber como o senhor faz o controle da PIC, porque a gente sabe que os dispositivos são caros e normalmente em adulto, até onde eu sei, não se deixa nenhum dispositivo invasivo. Na criança, ela tem um controle maior sobre isso? Como que funciona no seu hospital? Na PIC, como que você quer dizer na PIC? Como que a gente faz? Intracraniana, como que o senhor faz? Você pode fazer assim, se você tiver hidrocefalia, você não sabe se aquilo é hipertensivo ou não, você pega, conecta o catéter, você põe o catéter dentro do ventrículo e conecta ele com o monitor de pressão intracraniana. A pressão intracraniana intraventricular é a mais fiel que existe. Né? Ou então você pode ter um catéter intraparenquimatoso nos casos de trauma, os casos onde você tem um aumento de pressão intracraniana, que você coloca uma fibra ótica dentro do cérebro e mede.
também. Mas o caso, por exemplo, das hidrocefalias é diferente, né? Que você vê que tem hipertensão intracraniana, você vai lá, funciona, escolhe a pressão da válvula e ela drena. É isso que vocês queriam saber. Sim, doutor, era isso mesmo. Obrigada. Ah, pode perguntar, Cristiane. Acho que o teu áudio está baixo, querida. Tudo bom, doutor Adriano? Tudo bom? Você está lembrado de mim só para falar. Eu agradeço a aula aí. Cristiane Nossa, Barroso, Cris, de Porto Branco. você, Cris, que legal. Estou no nono Cris, semestre meu aqui, doutor. Deus. Adriano, né? É Adriano. Somos amigos de infância, né, minha amiga? Que prazer te encontrar. Eu já sou, Cris, um senhor de 50 anos já, entendeu? Minha idade, Adriano, eu não quero falar a minha idade aqui para todo mundo escutar. Não, mas você já era 20 anos mais nova, no mínimo, entendeu? Não é assim. Só para agradecer, a sua palestra foi perfeita. Um grande abraço aí para a família, para todo mundo, tá? Depois eu pego o seu contato com o pessoal para mandar um alô. Tá bom, a gente vai se falando. Prazer Beijão, em te ver, obrigado. Grande beijo. Tá, vocês têm mais alguma dúvida? Não? Pode falar, querido. Quem tiver, vai falando aí, a gente vai conversando. Tá? Doutor, boa noite. Oi, Eduardo. Doutor, eu sou um jovem rapaz de 44 anos, estou no 4º ano de medicina, e eu acredito que a neurologia ela é temida por todos nós. Inclusive, durante as aulas regulares que nós temos, nós tememos, efetivamente, porque é um assunto bastante complexo. Para nós que estamos aí engatinhando em direção a uma provável futura especialização, o que é que o senhor nos diria, com toda essa enorme experiência que tem e com essa eloquência que tem em seus raciocínios, o que é que o senhor poderia nos dizer para nos auxiliar nesse sentido, tanto do estudo da neurologia e como e se é viável, como é o processo de tornar-se um neurologista. Eu sei que isso foge bastante do seu tema principal, mas eu acredito que isso seja de grande valia para nós nesse momento das nossas vidas. Uhum. Eu acho, assim, Eduardo, que o grande charme, porque, assim, neurologistas e neurocirurgiões, apesar de cuidarem de doentes neurológicos, são aves diferentes, né? A neurologia e a neurocirurgia, ela se pauta, eu acho que é muito, acho que o grande bacana dessas especialidades, que sempre, por exemplo, quando eu tenho um sintoma neurológico, se eu entender a anatomia do sistema nervoso, se eu entender a função do sistema nervoso, eu consigo mais ou menos saber onde é que é o problema. Então, a neurologia, ela demanda o quê? Muito estudo de anatomia, demanda muito estudo de função. Eu tenho que saber o que cada coisa do cérebro faz, o que cada estrutura cerebral faz e correlacionar aquilo com as doenças. Então, eu acho assim que os neurologistas, os neurocirurgiões, a gente estuda bastante, né? Uma dica que eu dou para vocês é estudar bastante e sempre tentar ver mais ou menos de que maneira eu consigo conectar, essa é a função daquela parte do cérebro, está tendo essa manifestação, então muito provavelmente eu consigo correlacionar aonde está o problema, se isso é um problema no cérebro, na medula, no nervo periférico, então é uma doença neuromuscular, assim por diante. Mas é uma especialidade de doentes graves, é uma especialidade onde você tem uma vida muito dura, né, mas é extremamente bacana. Eu sou muito feliz sendo neurocirurgião, principalmente cuidando das crianças. Quantos anos o senhor estudou depois da faculdade para chegar onde chegou, doutor?
Eu fiz 6 anos de medicina na PUC, depois eu fiz 4 anos de neurocirurgia geral, na minha época era 4, fiz mais um de pediátrica. Hoje, a neurocirurgia básica, elas são 5 anos, então no mínimo 11 anos você tem que fazer. Depois disso, aí você pode escolher uma subespecialidade, a neurocirurgia, né, ela tem vascular, pediátrica, tumores, coluna, então é um universo imenso, né, mas é uma coisa assim de estudo muito a longo prazo. Eu gostaria muito de agradecer, em nome de todos nós, a sua excelente explicação. Um dia, quem sabe, teremos o prazer de nos conhecer pessoalmente. Isso. Um grande abraço. Obrigado. Tá. Mais alguma pergunta? Acho que tinha uma pergunta a respeito se quando obstrui só consegue por cirurgia, só por cirurgia. Você tem que tirar o catéter e fazer. Tá bom? Tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Não? Então vocês me dão uns 2 minutinhos, eu só vou ali tomar uma água, tá? E daí a gente já segue com a aula de mielo, tá? Só um pouquinho, eu vou deixar minha câmera desligada, eu já volto. Só um pouco. A outra? Vocês querem dar um tempinho ou a gente já pode começar? Pode continuar, doutor. Pode? Tá. Só um pouquinho, só vou fechar aqui a janela aqui, por causa do barulho, só um pouquinho. Então vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela de novo, tá? Aí vocês me falam se vocês estão vendo. Estão vendo? Sim, doutor. Sim, Tá? doutor. Então vamos lá, tá? Vamos conversar a respeito um pouquinho sobre mielomeningocele. Tá? Então, o que é mielomeningocele? Mielomeningocele é essa malformação aqui, aonde você vê que você tem uma falha do fechamento do tubo neural, ou seja, a medula, na hora que ela está se desenvolvendo, em vez dela fechar e formar a medula, o tubo, ele faz o quê? Ele se forma aberto dessa maneira. Então, aqui você tem o quê? Uma malformação do sistema nervoso, e geralmente isso é correlacionado, a gente sabe, naquelas mulheres que tiveram baixo nível de folato previamente à concepção. Ou seja, você não tem suplementação de ácido fólico para essa população, e isso ela tenderia, por causa disso, a desenvolver os quadros de malformação do tipo mielo. Né? Então, qual é que é o problema da mielomeningocele? Além dela ser multifatorial, não é só os níveis de folato que são abertos, ela causa essa abertura, né, no sistema nervoso, na medula, uma correlação com hidrocefalia, a gente já vai entender o porquê. E o grande problema disso é, por exemplo, essa criança que tem mielo, ela está com isso aqui dentro do útero. Isso aqui está aberto, ou seja, aqui vaza líquor para fora, por essa abertura. Então, essa medula, ela é aberta, exposta, então você tem um total contato do meio externo com o sistema nervoso central. Então, se eu não trato isso, ou intraútero, que é a grande tendência, né, naqueles indivíduos que são diagnosticados, você tem que tratar isso o mais rápido possível. Por quê? Porque senão isso faz infecção. Infecção aqui é meningite. Isso pode levar a quadros graves, infecção do sistema nervoso, com todas as complicações possíveis. Certo? Então, como que a gente pode entender as mielas? A gente sabe que o sistema nervoso central ele começa a partir da 3ª semana de gestação ou 3ª semana pós-concepção com o processo da neurulação. Então, tem todo aquele processo de embriologia, a placa de ectoderma surge com a placa neural, as bordas elas se levam, formam as plegas neurais e elas vão fechando até você formar o fechamento na 4ª semana, ou seja, 28 dias de vida no fechamento do neural caudal posterior. Então aqui você vê, ó, você vai fechando, tem a cabeça aqui em cima, a medula vai fechando, até que se forma uma medula totalmente normal, com 22 até 28 dias, ou então eu tenho um defeito de fechamento, que é a mielo na medula, que daí é essa alteração aqui.
né? Então, eu posso ter vários tipos de mielo. Eu posso ter aquela que a gente chama de mielo meningocele, onde você tem medula e tem raiz nervosa aqui dentro da mielo. Eu posso só ter quadros onde eu tenho só a presença de uma meningocele, ou seja, só tem medula, meninge, não tem medula, isso é melhor, isso não causa menos dano, tá? Ou até aqueles quadros de espinha bífida oculta, que não tem problema nenhum para o indivíduo, e esse aqui é um indivíduo que é considerado normal, certo? Então, o que acontece? Na hora que você tem a mielo meningocele, ela causa o que? Hidrocefalia. Por quê? Porque aqui, ó, você tem a mielo aqui. Então aqui está aberto, vai saindo líquido para cá. Essa saída de líquido pela mielo faz com que a fossa posterior, aqui o cerebelo, ele encrave aqui e haja um distúrbio da circulação do líquor, ou seja, isso causa hidrocefalia. Então, indivíduos que têm mielo meningocele não tratadas e que nascem com a mielo, alguns deles vão, ou a grande maioria deles vai evoluir com hidrocefalia. Então, a hidrocefalia, ela é causada pela mielo, isso aqui tem uma relação de causa e efeito. Então, indivíduos que têm mielo meningocele geralmente têm que conviver com hidrocefalia também, então são duas doenças associadas. Além disso, o que acontece? Como você tem uma lesão medular, o indivíduo ele vai ter o quê? Da cintura para baixo, ele vai ter alterações na bexiga, pode ter alterações ortopédicas associadas, além da hidrocefalia. Então, o tratamento da mielo, ela é o quê? Ela é multifatorial, você tem vários tipos de alterações, né, decorrentes disso, tá? Então, só para exemplificar para vocês, esse é um indivíduo pequeno, então se veja que ela tem a mielo aberta aqui, você percebe que ela tem hidrocefalia porque a cabeça é grande, ó. Né, a cabeça é grande, o rosto é pequenininho, isso denota que ela tenha realmente essa associação da mielo com a hidrocefalia pela deformidade aqui da fossa posterior. Quando a gente fala em mielo, a gente sabe que ela é de tratamento cirúrgico, então mielo e tratamento cirúrgico são coisas que andam juntas. E sempre a gente tem que fazer o quê? Operar o mais rápido possível, porque isso previne a infecção do sistema nervoso central. Então a gente sabe que se você operar isso recente, nos primeiros 2 dias de vida, a ventriculite ela diminui de 37% para 7%. Então ventriculite o que é? São aqueles quadros onde você tem uma infecção muito grave, uma meningite muito grave, vira pus dentro do ventrículo e causa todas uma catástrofe do ponto de vista de destruição neuronal, de infecção, etc. Então, o que acontece? Nasceu uma criança com mielo, deixa isso aqui limpo e encaminha para tratamento assim que possível ou o mais rápido possível. Começa a antibiótico terapia. Se a mielo estiver infectada, você tem que tratar a infecção primeiro, tratar eventualmente a meningite e depois você opera esses indivíduos. Então, como é que eu faço para operar? De uma maneira bem rápida, ó. Você posiciona o bebê, certo? Você tem aqui o placode, que é a medula, você faz uma incisão na lateral do placode, ou seja, você incisa aqui, solta a dura, solta a mielo, né, o placode, que é essa medula aqui, tá? E daí você, depois que você descolou tudo, você vai fazendo o quê? Você vai fechar esse tubo artificialmente, então você vai tubulizar essa placa, então você dá ponto na medula e fecha ela, tá? Dessa maneira aqui. Então, o que acontece? Depois que você tem a medula fechada, você tem que fazer planos para fechar e proteger a medula. Então, você fecha a dura mater em cima, você descola o músculo lateralmente e faz um jaquetão e joga aqui em cima e fecha. Depois descola o retalho da pele aqui para que você consiga fechar. Então, é uma cirurgia que demanda, né, urgência para se fazer, porque você não pode deixar a fístula presente, você não pode deixar a medula exposta, por causa da infecção. Tá? Então vai fechando por planos, aqui você já vê o músculo jogado por cima, e depois, às vezes, você tem que fazer grandes retalhos daí, né? Porque você tem um buraco nas costas, tem que rodar retalho para fechar aquilo ali.
certo? Então, são indivíduos que eventualmente vão ter essas marcas, né, essas cicatrizes na região lombar. E daí você tem todas as complicações de rotação de retalho. Por exemplo, aqui você pode ter uma área de necrose que se abre, você tem que fazer curativo para fechamento por segunda intenção, até quadros de isquemia assim, mais sérios. Isso aqui é um bebê que fez um quadro isquêmico, eu acho que isso é vasogênico, porque na hora que se mexe na medula, sei lá, acho que eles podem fazer alguma alteração vascular, a gente levou um susto muito grande, porque eu falei, vai perder o pé, vai necrosar tudo, graças a Deus isso, né, voltou ao normal e foi bem. Tá? Então esses indivíduos que têm mielo que não são tratados intraútero, eles têm que ser manejados desta maneira. Então, só para falar para vocês um pouquinho do que pode causar. Então a mielo, ela pode fazer o quê? Como ela se comporta como se fosse uma lesão medular, tá? Aqui, ó, você vai ter o quê? Alteração da bexiga. Então, esses indivíduos, na sua grande maioria, eles vão ter distúrbios esfincterianos, incontinência urinária, vão ter que fazer cateterismo vesical, porque o que acontece? Como a bexiga ela não funciona direito, você junta urina lá. Se essa urina ela não é drenada ou se ela não é excretada de forma normal, você pode fazer duas coisas. O acúmulo de urina, ele faz infecção. Então, são indivíduos que fazem infecção urinária de repetição. Além disso, se você não tratar isso, não fazer o cateterismo, a urina ela fica acumulada dentro da bexiga, ela vai subir pelos ureteres e isso pode fazer hidronefrose. E, em última instância, se não tratado, isso faz insuficiência renal. Então, esses indivíduos, eles às vezes têm que passar a sonda vesical de alívio, né, passar uma sondinha até a bexiga para escoar a urina a cada 4 em 4 horas ou a cada 6 horas, né, no mínimo, eles têm que fazer essa drenagem, além de ter que conviver com infecção urinária e todas essas complicações. Você tem alguns mecanismos, né, onde você pode, além da alteração urinária, pode ter distúrbio fecal, pode ser incontinência fecal, não consegue evacuar, então você tem alguns tipos de cirurgias, por exemplo, o Mitrofanoff, o que ele faz? Para você não ter que passar o catéter, né, através da uretra, né, tanto do menino como da menina, você faz uma abertura, né, uma comunicação da bexiga com a pele através do apêndice. Então, o indivíduo ele passa o catéter pela barriga, né, aqui lateralmente aqui, até a bexiga e faz ele mesmo, né, o cateterismo dele. Se for a menina, não precisa ser através da vagina, nem o menino através do pênis, você vai aqui direto. Né, isso dá uma independência muito grande, porque normalmente essas crianças são cateterizadas pelos pais, então a partir do momento que elas são maiores, você pode fazer essa cirurgia, isso é a urologia pediátrica que faz, tá? E isso nos adolescentes, nos adultos, traz uma independência enorme, bem como a outra técnica que a gente chama de Maloney, que é a mesma coisa, você faz uma comunicação da pele para o intestino. Tá. Aí o indivíduo mesmo faz uma lavagem intestinal e pode sair sem ter medo de perder fezes ou ter que, né, ir no banheiro ou sujar, alguma coisa assim. Então, são duas técnicas, tanto o Mitrofanoff como o Maloney, são duas técnicas que podem auxiliar nesses distúrbios vesicais ou distúrbios de evacuação e assim por diante. Além disso, os doentes com mielomeningocele, eles têm alteração ortopédica. Então, os ortopedistas vão lidar com pé torto, com uso de gesso, deformidades. Esses indivíduos, muitas vezes, tem indivíduos que não andam, que são cadeirantes, e sim indivíduos que vão ter dificuldade para andar com uma paraparesia, uma diminuição de força nos membros inferiores. Então, a mielo, na verdade, ela é uma doença multifatorial, é uma doença que tem que ser cuidado multidisciplinar, tem que cuidar com ortopedista, neurocirurgião, neurologista, porque cursa também com alterações cognitivas eventuais, dificuldade de aprendizado, assim por diante. Se tiver infecção, nem se fala, né, podem evoluir com paralisia cerebral, etc. E os uropediatras, os nefropediatras, os nefrologistas também estão envolvidos em todo, né, esse processo. Então, os doentes de mielo são indivíduos que vão ser tratados praticamente a vida inteira e vão ter que ter um acompanhamento médico durante muito tempo na vida, ok? Então, quando eu tenho uma mielo que ela é diagnosticada,
não foi tratado intraútero, você tem que sempre organizar para que você possa operar esse indivíduo da forma mais rápida possível para evitar a infecção, né? Você vai ter que ter o contato com o obstetra, que eu tenho um indivíduo que tem uma mielo que não foi operado intraútero, vai nascer tal dia, então vamos combinar, a gente já transferir para operar e assim por diante. Tá? Então aqui só um caso rapidinho, só para mostrar para vocês o tratamento de um indivíduo pós-natal. Então você tem uma gestante de 31 anos, uma primeira gestação com 22 semanas, ela percebeu que tinha um desrafismo L4 com sinal de Chiari, que é o sinal do limão na ecografia, né, por causa do cerebelo que é alterado. Então você viu, se descobriu com a mielo. Então normalmente você na eco morfológica de 22 até 25 semanas você descobre a mielo. E geralmente descobre através da hidrocefalia, porque você percebe a hidrocefalia, você faz o scan da coluna e você percebe a mielo lá embaixo. Então esse indivíduo, essa menina, ela foi operada no primeiro dia de vida com um quadro motor muito pobre, com uma dilatação ventricular. Então aqui a gente vê, que na eco você vê que é aberto aqui, e aqui você percebe que você tem uma abertura da coluna aqui, certo? Então, essa ecografia, aqui você vê o cérebro com uma dilatação ventricular, então é indicativo de que tem hidrocefalia. Aqui de novo, aqui um corte sagital, você vê o ventrículo é dilatado, né? E aqui está a mielo, aqui embaixo a dilatação, isso aqui é uma ressonância fetal que esse indivíduo fez. Né? Então, após nascer, a gente vê aqui uma mielo grande, né? Sempre a gente fala que as mielos, elas nunca são iguais, cada uma é diferente da outra, né? E no final ela foi operada, foi fechada essa mielo, né? Então essa menina, ela evoluiu com o quadro do aumento do perímetro cefálico, Fontanella tem essa baulada, evidenciando um quadro de hidrocefalia, como a gente já discutiu no bate-papo anterior. Ela foi submetida à válvula e depois disso ela evoluiu com uma deformidade craniana, infecção da válvula, etc. E hoje está bem. Ela hoje já é uma menina, se não me engano, uns 10 anos de idade, ela está bem, ela cognitivamente é uma menina normal, né, e que cuida da sua válvula e faz todo o tratamento da infecção urinária, das alterações ortopédicas que ela tem. Tá? Então, usualmente é esse mais ou menos o que acontece quando a gente descobre no pré-natal e não consegue operar. Tá? Em alguns anos para cá, o que acontece? Essa é uma imagem muito emblemática, né, que está tendo um grande aumento, né, um crescimento muito grande do que a gente chama das cirurgias fetais. Ou seja, você opera os indivíduos dentro do útero da mãe. Então, a mielo é uma daquelas que pode ser tratada intrauterinamente. Qual é que é o raciocínio disso? Então, você tem aqui a fístula com a deformidade da fossa posterior causando hidrocefalia. Se você fechar a mielo com o bebê lá dentro do útero, tá? O que você faz? Você diminui a fístula, você faz com que a fístula ela suma aqui, tá? Que ela não tenha mais saída de líquor aqui. Então, o cerebelo que era encravado por causa do fluxo do líquor de baixo para cima, ele sobe. Na hora que ele sobe, a circulação aqui se restabelece e a hidrocefalia ela compensa. Porque a gente sabe que as cirurgias de mielomeningocele intrauterina, ela é feita para curar a hidrocefalia ou para evitar que a hidrocefalia se estabeleça. Porque esses indivíduos, o que mata os doentes com mielo a longo prazo? Ou eles morrem de insuficiência renal ou complicação urinária, sepse, infecção, etc., ou eles fazem disfunção da válvula. Como a gente viu lá, as disfunções de válvula são graves, se não tratadas de uma maneira adequada, eles matam o doente. Né? Então, se você conseguir evitar que esses indivíduos desenvolvam hidrocefalia, isso eu sempre falo para os pais, né, isso é uma mega cena, né? Você se livra assim de um grande problema que é a manutenção da válvula, que eventualmente esses indivíduos precisam fazer. Então, o que acontece? Né? Qual que é o princípio? Você tem a cirurgia intrauterina, corrige a fístula, você reverte a deformidade da fossa posterior, melhora a hidrocefalia, e além disso, você imagine que você tem a medula aberta.
O neném mexe, o neném rola e aquilo fica batendo na parede do útero. Então, a gente sabe que você diminui os traumas mecânicos em cima do tecido nervoso, que promoveria uma melhora no prognóstico, tanto do ponto de vista de bexiga como de alteração ortopédica e força de membros inferiores. E, além disso, a gente sabe que o próprio líquido amniótico ele é tóxico ao tecido cerebral, ao tecido nervoso, né? Então, você protegeria, esses são os mecanismos de por que a correção da mielo intraútero ela funcionaria, certo? Então, o que acontece? Existiu um estudo chamado de MOMS, Management of Myelomeningocele Study, que o que eles fizeram nos Estados Unidos? Eles pegaram as mães que tinham doentes, crianças com mielo, e operaram essas crianças intraútero. Então, o que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês. Eles tiravam o bebê, tira o útero, abre o útero, expõe as costinhas do neném, vai lá e dá ponto e fecha. Esse estudo, ele foi interrompido, porque quando ele chegou em 183 dos 200 casos, foi evidenciado que havia uma melhora tão grande desses pacientes do ponto de vista de melhora da hidrocefalia. Se veja, se os doentes são operados intraútero, 40% deles são submetidos a válvula, 60% não. E aqueles que são tratados no pós-natal, 82% deles iam para a válvula, ou seja, a diferença foi muito grande entre os que iam para a válvula e os que não iam para a válvula, que eram tratados no intraútero, que não era tratado no pós-natal, depois que nascia. Então, o que acontece? Estabeleceu-se que esses indivíduos, se você tiver um diagnóstico de mielomeningocele precoce, com menos de 26 semanas, esses indivíduos eles têm indicação de serem operados intrauterinamente, ou seja, antes de nascer. Tá? Então, o que acontece? Perdão. Existe um grupo de São Paulo, capitaneado pelo professor Sérgio Cavalheiro, e o Dr. Moron. Sérgio Cavalheiro é neurocirurgião pediátrico em São Paulo. O professor Moron é ginecologista. Eles eles foram pioneiros aqui no Brasil em fazer a cirurgia aberta para mielomeningocele, né? Então, eles lançaram esse estudo, que é um estudo importante, em 2018, não faz muito tempo, onde eles pegaram aquelas mães com mielo, que tinham gestação única, com esses critérios de inclusão de 24 a 27 semanas, uma mielo tóraco-lombar, que tinham evidenciação de herniação do bulbo ou da ponte e de desenvolvimento de hidrocefalia, e esses indivíduos eles eram operados. Existiram alguns critérios de exclusão, os doentes com uma cifose muito grande, os doentes que tinham risco de parto prematuro, porque esse é o grande risco das doenças das cirurgias fetais, ou que tivessem outras condições que impediriam o desenvolvimento de uma cirurgia adequada, anomalia uterina, placenta prévia, etc, etc, etc. Então, esses indivíduos eles foram operados intrauterinamente. Então, o que era feito? Uma equipe multidisciplinar com obstetra, cirurgião fetal, neurocirurgião, anestesiologista. O que você faz? Você intuba a mãe, anestesia a mãe com anestesia geral, faz uma laparotomia, tira o útero para fora, abre o útero, o auxiliar segura o neném sobe, eu vou mostrar para vocês depois, tá? Anestesia o feto com a injeção intramuscular e fecha a mielo com microscópio. E depois coloca o neném de novo dentro do útero, fecha o útero, devolve o útero dentro da barriga da mãe, fecha a barriga da mãe e espera ela terminar a gestação. Tá? Então, aqui é um exemplo, umas fotos, eu vou mostrar umas fotos que a gente fez também, é onde você vê que está a mielo aqui, tá? O útero exposto, e você vai ali e opera a mielo ali, tá? De novo, então você abre o útero, tira o útero para fora, expõe a mielo e fecha a mielo de maneira com que você evite que a fístula aconteça, tá? Eu fiz parte, junto com o professor Rafael Bruns, que é do HC e da PUC, professor André Bradley do HC e doutora Dina Mene, que é anestesiologista. Esse foi o grupo que fez a primeira cirurgia intrauterina no estado do Paraná. Então, a gente teve uma doente, hoje o Lorenzo já está um menino grande, tá? Ele está bem, era uma mielo muito grande, mas ele não tem hoje uma válvula, ele conseguiu não ter válvula, né? Então, por causa da cirurgia, ele foi o primeiro que a gente fez, né? Depois disso já tiveram bastante pacientes, acho que a gente
ele tem em torno de 20 ou 30 mais operados, né, já desde o início da técnica. Então, o que a gente faz? Então, você tira o útero para fora. Aqui as costinhas do nenê, né? Então, o auxiliar segura a criança com o útero, né? E você vai ali, ó, e através do microscópio você pega e você vai fechando. Então, você tem uma monitorização do indivíduo com ecografia, né? O útero está para fora, as costas do bebê estão aqui, e você vai monitorizando a frequência cardíaca do bebê com ecografia. E vai operando aqui as costinhas, tá? Depois, ó, você tem a mielo aqui, né, usa o microscópio e vai aspirando ali, e vai operando, vai fechando a mielo, tá? Até que você tenha um fechamento, né, das costas da criança, aqui, ó, os pontos nas costas, e no final, tá? Você tem a mielo fechada, você devolve o neném lá para dentro, coloca soro fisiológico quente dentro, e daí fecha, por fim, o útero e devolve esse útero para dentro da barriga da mãe, dá os pontos e fecha. Então, esse que é o princípio da cirurgia intraútero, tá? Para isso que é feito esse tipo de cirurgia. Então, a gente sabe que 70% desses doentes têm reversão da herniação da ponta da búbula e das tonsilas, ou seja, você não tem mais aquela alteração da deformidade do fluxo da fossa posterior, e a hidrocefalia ela tende a melhorar. As taxas de mortalidade tanto da mãe como do bebê são muito baixas. Esse estudo não teve mortalidade da mãe, existe mortalidade fetal, pode acontecer, e o maior risco é você ter ou parto prematuro ou descolamento de membrana. A gente sabe, se você perder a membrana durante a cirurgia, o neném nasce. Né? Então, esse é o grande risco desses doentes. Mas, assim, o benefício ele é tão grande que corre, né, na medicina, como tudo é assim. Se você tem o risco, ele suplanta o benefício, você não faça. Agora, se o risco for menor do que o benefício, você faça. Isso para tudo. O tratamento médico, ele se baseia nisso. Tá? Algumas complicações de essência da cicatriz uterina ou da ferida operatória, às vezes acontece. Existe uma outra técnica, que é por fetoscopia, que também é feita, onde você entra com um fetoscópio, que é uma câmera aos moldes da terceira ventriculostomia, com luz biportal, você coloca um TET em cima da mielo e fecha. Tá? Ele é menos invasivo, mas existe assim, uma discussão muito grande em relação ao que é, né, mais efetivo, se é a fetoscopia, cada um tem a sua indicação, e as coisas estão evoluindo nesse sentido. Então você entra com uma câmera dentro do útero da mãe, né, e dá os pontos aqui e fecha, coloca esse PET em cima e fecha a mielo, evitando a fístula. Então esse é o outro princípio. Tá? Rapidamente aqui, só essas são a bibliografia que a gente usou. Tá? E eu vou rapidamente passar uma cirurgia só para mostrar para vocês como é que é. Ó. Tá? Então aqui, ó, aqui a gente vê ali que, feita a laparotomia, tira o útero para fora. Tá? Aí você faz com eco, você acha de que maneira, como que o nenê está, se a cabeça está para cá, a perna está para cá, onde que está a placenta, e localiza a criança. Localizando a criança, aí se escolhe um local onde é o local mais adequado para você fazer a incisão do útero. Tá? Então você faz a eco, escolhe aonde fica melhor o local da incisão do útero. Então você não pode usar cautério, né? Então você amarra a parede do útero, a gente sabe que ele é bem vascularizado, certo? E faz uma mini laparotomia, uma mini esterectomia. Você abre uma incisão assim de uns 3 centímetros, mais ou menos. Tá? Aí é o obstetra e o cirurgião fetal que fazem isso. Então, abre-se o útero, depois de aberto o útero, ó, vai abrindo o útero, tá? Aqui, até você ter uma delimitação, uma mini esterectomia, abre a parede, tá? Na hora que você abre a parede do útero, você consegue ver o bebê lá dentro. Então, é um trabalho muito delicado, porque sangra muito, então tem que fazer muito ancoramento de ponto ali, tá? Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, ó, tá? Até que você consiga, depois de abrir tudo isso aqui, você vê as costas do neném lá embaixo. Tá? Aí depois que abriu, terminou de abrir tudo isso, aí que você chega, né, nas costinhas da criança, tá? E por final, depois, ó, você localiza ali
o bebê com a mielo, o assistente, normalmente o cirurgião fetal, ele segura lá, tá? E daí expõe aqui as costinhas do bebê e entra com o microscópio e vai lá, dá ponto. Deu os pontos, fechou, devolve o neném lá dentro, enche de líquido, fecha o útero, tá? E daí termina a cirurgia, devolve o útero lá para dentro, fecha, a mãe vai para o UTI e depois a gente espera nascer, né? Espera se fazer de novo né, a gestação até o seu fim, tá bom? Ok, eu acho que era isso, já falei demais, né? Então é isso, tá? Em relação a mielo, então hoje a gente já sabe assim que é importante você fazer o acompanhamento pré-natal, tá? Sabe-se que você tem que ter um aumento ao incentivo ao uso de ácido fólico. Então, vocês vejam, ali a mielo, ela acontece com 23 até 28 dias de gestação. Então, não adianta, por exemplo, você dar ácido fólico para essas mulheres depois, porque normalmente a mulher, quando ela descobre que ela está grávida, ela já está o quê? Com 2 meses. 2 meses são 28 dias, não, 7 vezes 4, 28, 56 dias. Então, já foi já. Então, hoje a gente sabe o quê? Que deveria ter uma política social. Toda mulher sexualmente ativa tem risco de engravidar, tem que tomar ácido fólico. Porque não adianta você dar ácido fólico depois que a criança nasce. A gente sabe, depois que descobre a gravidez. A gente sabe que você tem suplementação, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem suplementação de ácido fólico na farinha. E você tem em outros países, você pode ter assim arroz, farinha de milho, às vezes é suplementado. Mas a gente sabe, se você quer engravidar, você mulher tem desejo de engravidar, antes de engravidar você tem que tomar ácido fólico. Porque isso, assim, não que isso evite que vai acontecer. Porque existem mães que tomaram ácido fólico e têm filhos com mielo. Mas assim, se você conseguir evitar que uma das crianças não tenha mielo, isso já é um troço gigantesco. Tá? Então, esse que é o recado que eu tenho a dar para vocês. Eu sou muito feliz, né, por poder ter feito esse tipo de cirurgia. Eu acho que é uma coisa que no começo até a gente treme na barra, fica meio assim, falando, meu Deus, como é que a gente vai tirar o nenê de dentro da barriga da mãe, dar os pontos, devolver o nenê, depois ela vai ter, mas assim, as crianças sobrevivem, as crianças vão bem, eu tenho alguns pacientes que eu acompanho até hoje, né, e eu sou muito, muito, muito privilegiado em poder fazer parte de todo esse processo, tá bom? Eu agradeço do fundo do meu coração pela atenção de vocês, é um coro enorme, né, eu espero que eu possa ter trazido alguma coisa para vocês, deixado algum recado para vocês, que vocês possam levar um pouquinho do meu trabalho para vocês, tá? Eu acho que a gente já está conversando há quase 1h30, aulas online muito longas, elas são cansativas, elas não são produtivas, né? Então, eu tentei assim, não atropelar muito, mas eu tentei fazer as coisas de uma maneira mais prática para vocês, para que vocês possam levar um pouquinho da minha casa, do meu trabalho, né, do nosso trabalho, porque tanto eu como o Dr. Rafael Bruns, o Daniel Bruns, Dr. André Bradley, do HC, doutora Dina, todos nós somos uma grande equipe, e depois essa equipe ela é aumentada lá na frente para cuidar dos doentes com mielo, o neurocirurgião, os nefros, os uros, os ortopedistas, então os cirurgiões pediátricos, é um trabalho de equipe. A medicina, ela tem que ser feita por equipe, né, e tem que ser gente imbuída em fazer tudo isso. Tá bom? Feito, gente. Eu estou à disposição de vocês, a gente pode bater um papo se vocês quiserem, tá? Muito obrigado pela companhia. Tá bom? Feito? Alguma pergunta, algum questionamento? Doutor, o senhor vai estar no CEBAM, em São Paulo, daqui a 2 semanas? Eu vou para o CEBAM porque, assim, eu sou moderador de 2 mesas do CEBAM. Estarei lá, doutor, vou me apresentar para o senhor, vamos conversar, então. Tá bom, eu vou para o CEBAM, eu tenho 2 sessões da neurocirurgia pediátrica, eu vou lá, eu sou moderador das 2 sessões de grande estenose, eu vou lá ficar 2 dias lá. Tá bom. Obrigada, doutor, nos vemos. A gente se vê, tá bom? Alguma dúvida a respeito? Não? Tá.
Eu acho que a gente pode terminar aqui, Calita, João, vocês têm alguma coisa, né, que eu possa ajudar vocês? Tá, a gente pode encerrar por aqui, então? Pode ser? Oi, doutor, eu queria... pode falar, Calita. Pode falar, Calita. Não, pode falar sim, eu aguardo. Bom, boa noite, doutor, novamente. Muito obrigada, doutor Adriano. Gostaria de lhe agradecer imensamente por atender o nosso convite, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a nossa Liga de Neurologia e com os alunos. Foi uma excelente palestra, momento riquíssimo e que o doutor possa voltar outras vezes. Tá bom. A gente pode combinar assim, né? Eu venho aqui, a gente consegue, tá? Se puder ajudar vocês, para mim é um prazer. A minha vida é muito corrida, normalmente esses encontros a gente tem que fazer de noite, porque durante o dia é muito difícil, né? É uma vida muito encaixada, mas eu estou à disposição de vocês, se vocês eventualmente precisarem, a gente, né, volta a conversar, volta a fazer outros encontros, tá? Para mim é um prazer, eu desejo do fundo do coração a vocês uma boa sorte, uma boa formação, né? A medicina precisa de bons médicos, a medicina precisa de gente imbuída em cuidar, né? Eu acho que, acima de tudo, nós médicos, a gente tem a função de cuidar e é isso que a gente tem que fazer, né? Então, sejam bons médicos, cuidem, respeitem seus pacientes, né? Não esqueçam que a função da gente é estender a mão, né? Todo médico tem que estender a mão e cuidar, né? Para isso que a gente estuda tanto tempo e para a gente batalha tanto tempo para isso, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez pela sua aula. A aula foi sensacional. Quero agradecer também ao João, que foi um dos seus alunos que indicou o senhor. Foi uma excelente indicação. E acho que é isso. Muito obrigado mesmo. A gente conseguiu aprender muito, muito hoje à noite. Espero que possamos marcar outra aula daqui a um tempo, é claro, tá? E é isso. Muito, muito obrigado, doutor. Feito, a gente vai se falando, qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Tá bem. Obrigado para vocês, gente, tá? Boa noite, se cuidem. Tá bom? Boa noite. Um grande abraço.